Boa tarde, como vocês estão passando? Na presença de Deus, né? A gente sabe que sem Deus nada é possível. Estamos tão frágeis, tão intensamente tristes, né? Com tanta coisa que acontece, que nós precisamos de Deus o tempo inteiro, todo o tempo. Mas eu hoje resolvi, ou o Espírito de Deus, resolveu trazer uma mensagem para quem estiver, né, ao alcance desse vídeo. Quem estiver ao alcance desse vídeo, quem vê esse vídeo vai perceber que a mensagem não é humana. Nós, seres humanos, não temos condição de fazer uma reflexão desse tamanho que só a Bíblia. A Bíblia, o poder de Deus, pode, né, pode trazer essa mensagem para você. Então, Bíblia Sagrada, João Ferreira de Almeida, traduzida por João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida na grafia simplificada. Segunda edição, quarta reimpressão. Editora Santo André, São Paulo, 2009. Então, meus queridos, nós estaremos refletindo sobre sobre o capítulo 9 e todos os versos desse capítulo. Depois, quando você tiver tempo, né, ou agora, enquanto eu estiver lendo, você, por favor, leia a Bíblia, leia esses versos, né, esse capítulo 9 de Lucas, Novo Testamento. Então, é para lermos, pensarmos, né, para que possamos refletir. Reflexão é importante para entender e internalizar as mensagens que Deus nos manda. E aqui estaremos logo com o primeiro título, A Missão aos 12. Mateus, você pode ver também Mateus 10, 5. E aí vai, né, etc. Eu vou ler um pouquinho Vamos lá. Só um pouco, tá bom? Depois a gente não pode se deter muito não por causa do tempo, senão fica muito longo, extenso o vídeo. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestidos. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. Se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, e João Batista. E o tetrarca Herodes ouviu tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes, a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. A primeira multiplicação dos pães. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Sabendo, a multidão o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura, e já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe, despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem que comer, porque
aqui estamos em lugar deserto. Então, eles estavam no lugar deserto. Mas ele lhes disse, dai-lhes vós de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estava ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos, fazei-os assentar em redor de 50 em 50. E assim o fizeram. Então, um monte de 50 ali, 50 acolá, 50 ali, 50 acolá. Imagine que eram mais de 5.000 pessoas, né? Porque aqui está falando, geralmente, quando a Bíblia se refere, eles não contam, né? Antigamente eles não contavam mulheres e crianças, geralmente era só homens. Eu não tenho essa pesquisa, né? Essa análise correta, mas era comum isso acontecer. Então, você pode imaginar mais de 5.000 pessoas. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu-os, e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou. Então, o que sobrou foram 12 cestos de pedaços. A confissão de Pedro. E aconteceu que ele só orando, estava com ele os discípulos e perguntou-lhes dizendo, quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram, João Batista, outros Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse, o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que ninguém referissem isso, ou seja, que eles ficassem em silêncio, né? Que não precisava falar porque ainda não era chegada a hora dele. E dizendo, é necessário que o Filho do Homem, veja, aí Jesus, né, Deus, vai e diz para ele bem assim, é necessário que o Filho do Homem, 22, tá? 9:22, capítulo 9, verso 22, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Vamos ficar aqui em 22, aí o que se segue é, cada um deve levar a sua cruz, tem esse título, né, a partir do verso 23. Vamos ficar no verso 22 e vamos discorrer um pouquinho até aqui. Então, vamos entender que essa mensagem era de Jesus conversando com toda aquela multidão. E é bom que você abra sua Bíblia, como eu já falei. Vosso modelo, o nosso modelo é Cristo, todos nós sabemos disso, né? Embora às vezes a gente insista em observar o outro, e em criticar o outro, e em analisar a vida do outro, mas nós não nos congregamos e nós não vivemos para ter o outro como modelo, senão Cristo Jesus. E onde ele está? Seus relatos é na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada. É aqui que você tem que observar, que você tem que ler, que você tem que conhecer e seus ensinamentos você tem que pôr em prática, né? Ter a Jesus como seu salvador pessoal e o seu modelo. Bem, lendo sua palavra na Bíblia, nós estamos ouvindo Deus, nós estamos ouvindo Jesus. Antigamente ele estava pessoalmente como pessoa humana, nesse momento que a Bíblia se refere, ele estava ali no deserto, como vocês ouviram, ouvindo as pessoas, falando do seu reino, falando do que nós temos que seguir. Para nós também hoje, nós poderíamos estar sendo ali entre aquelas pessoas. Você pode se imaginar estando ali entre aquelas pessoas. Hoje, nós temos a Bíblia, temos as referências, temos as histórias, as que foram positivas, as que foram negativas, temos todos os exemplos, temos a Jesus, né? E temos as nossas falhas através das pessoas do passado. E aí nós não precisamos entrar nas mesmas falhas. Embora nós vamos ter falhas, talvez igual, até pior,
ou um pouco menos, bom, enfim. Mas aí nós temos a oportunidade de se arrepender, de mudar de direção, de mudar de foco, de pedir perdão a Jesus, pedir perdão ao colega, pedir desculpa quando nós ofendemos. E é isso que Deus quer. Por isso que Deus diz assim: e conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros, se amardes uns aos outros. É assim que Deus conhece, e é assim que nós conhecemos se a pessoa é um verdadeiro cristão. E tudo isso nós só fazemos se tivermos e se ouvirmos a voz do Espírito Santo. Temos que entender isso. Quando Jesus diz que nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo, não é porque nós somos esquizofrênicos, não, e ouvimos vozes, e ouvimos um amigo, tal, não. É sua própria, Deus atua, o Espírito Santo atua na sua própria vontade, né? Assim, não de forma lógica para o ser humano, mas às vezes de forma que você não entende. Por exemplo, hoje Jesus disse assim para mim: Iris, vai lá e faz o comentário de Lucas 9. Na verdade, não foi assim do acaso, não foi porque é fantástico, é uma coisa mística, não tem nada de místico. Eu estava lendo, estava ouvindo o Lucas 9 e me deu aquela vontade, olha, eu poderia comentar isso que eu estou aprendendo com outras pessoas, que é tão lindo, tão profundo. Então, você acha que essa vontade veio do meu próprio coração? Nós não temos infelizmente, né? Nós temos essa autoridade, porque nós estamos em muitos pecados, mergulhados nesse mundo secundário, e aí a nossa vontade é muito limitada. Então, quando essa vontade vem, é porque nós aceitamos. Primeiro você decide, você escolhe, sem dúvida. Aí é sua mesma, a sua liberdade de escolha. Mas o Espírito Santo é que vem, né? E diz para você, como disse para mim, vai lá, através daquela vontade que o Espírito Santo já até botou no meu coração. Eu vim e estou fazendo esse vídeo. Deu para entender? Será que eu fui inteligível? Assim, eu consegui passar, explicar bem? Eu espero. Depois vocês comentem aí, tá bom? Se você achar que faltou uma palavra ou outra, a gente aprende, tá? A gente aprende e a gente não sabe 100% e também não sem sabedoria, sem nada de sabedoria. Até porque o Espírito Santo está trabalhando e é Ele quem nos dá tudo isso. Então, Deus se retira. Quando Jesus queria falar com o pai dele, você pode perceber, né? Que ele sempre se retirava um pouco para conversar com o pai. Esse é um outro exemplo que nós temos que seguir. Veja, tudo que Jesus fez é para nós copiarmos, é para nós, ele foi nosso exemplo. E quando isso acontece, quando isso acontecia, veja que todo momento que ele ia se submeter a uma dificuldade, ou mesmo a conversar com o pai, ele recebia mais poder. Ele é Deus 100%, todos nós sabemos. E também ele é humano 100%, ele nasceu da Virgem Maria, não foi uma concepção humana, mas foi um milagre, uma concepção milagrosa que nós não entendemos, uma concepção diferente, espiritual, né? Foi o Espírito Santo e ainda anunciou a ela e tudo mais. Mas você percebe que sempre que ele vai fazer alguma coisa, ele não usa o poder dele. Ele estava como ser humano. E ele não usa, ele vai ao Pai, sempre em meio à alegria. Lembra quando foi multiplicar o vinho, né? Quando foi multiplicar o pão, ele se ausentou, se afastou, falou com o pai dele. E é assim que temos que fazer, estar sempre em oração, falando com Deus, pedindo força a Ele, pedindo poder a Ele, pedindo sabedoria a Ele, para poder decidir o que é melhor.
Isso às vezes a gente esquece, e quando a gente esquece, a gente sofre mais. Então, para o nosso próprio bem, nós temos que estar ligados à videira. A videira é Cristo Jesus. O Deus, né, tanto faz, porque apesar de serem três, mas eles são um único Deus. Deus multiplica esses pães, esse peixe. No verso 11, tinha uma multidão que o seguiam, e ele falava do reino de Deus, e falava de cura, e curava. Entre eles ali, ele curou muitas pessoas, falou do reino dele, do reino do Pai, né? E nesse caso, ele ajudou muitas pessoas naquele momento. No deserto mesmo, sozinhos. As pessoas não tinham nem... Você vê que os discípulos oferecem para eles saírem e se agasalharem. Isso quer dizer o quê? À noite o deserto é frio. Durante o dia é quente, à noite esfria muito. Então Jesus certamente os cobriu com uma quenturinha que só Jesus conhece, né? Que pela fé o seu Pai proveu ali para aquela multidão, que os próprios discípulos aconselhou para deixá-los ir para se alimentar e para se agasalhar. Mas no deserto mesmo, dos versos 12 ao 17, nós vemos coisas. Vamos reler aqui, dos versos 12 ao 17. E já dia começava a declinar, ou seja, já chegava a noite, né? E sarava os que necessitavam de cura, viu? E já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dá-lhes vós de comer. E eles responderam: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Ou seja, vai ser até difícil a gente conseguir comida para todo esse povo, mesmo se for comprar. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens, verso 14. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. Ou seja, de grupinhos, de 50 ali, 50 acolá, 50 ali, até formar todo o povo, esses grupos. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os. Veja aí, olhando para o Pai. Veja que comunicação, que conexão maravilhosa. É a mesma coisa que podemos ter. Você não pode dizer assim, mas ele era Deus. Se ele conseguia, ele era Deus. E nós somos seus filhos. E nós temos que ter todo o conhecimento que a gente tem, e aqui está, que a gente está lendo, e você sabe, e eu sei. E nós não podemos fugir da questão de que Deus nos revela tudo o que é necessário para termos a sabedoria, a conexão com Ele, a fé genuína. E ainda perguntaram: Senhor, o que devo fazer para ter fé? E ele diz: e conhecer a verdade vos libertará. Essa liberdade de fé, de amor, né, de poder. Só quem dá é Deus. É só conhecendo, é só lendo a Bíblia. Não tem outro jeito. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhe sobejou 12 cestos de pedaços do que sobrou. Sobrou vários pedaços. Perceba também outra lição aqui importante. Deus não é Deus de desperdício. Deus não desperdiça nada. Ele fez um milagre e ainda sobejou, ainda sobrou. E ele mandou que recolhesse os cestos. Então, Jesus faz esses milagres. Nós podemos fazer também através de Jesus. Agora não me pergunte como. Eu vou lhe dizer, se você entender. Já disse, vou repetir. Você tem e eu tenho que ter uma comunhão com Deus. Ler a Bíblia, estudar o que Ele deixou relatado,
né? Deus nunca encobriu nada. E nós temos que, vamos dizer, crer, né? Crer em sua palavra. Crer que é a voz dele. Então, ajudar em todos os sentidos, sempre. Jesus consolava as pessoas ali no deserto, todo aquele povo, mais de 5.000 pessoas. Jesus consolava, Jesus incluía a todos. E até seus discípulos estavam ali aprendendo com eles. No deserto, Jesus curava. Quando você está no deserto da solidão, no deserto da dor, no deserto da aflição, no deserto de uma doença, no deserto emocional, quando você está deprimido, quando você precisa de alguém e não aparece ninguém, saiba, Deus está ali olhando para você, com muita vontade de te ajudar, mas Ele não pode avançar se você não permitir. Ele não é Deus para violar as suas próprias regras. Se Ele deu liberdade, você pode escolhê-lo, como você pode rejeitá-lo. O que vai ser? O que você vai fazer? Vai ficar perto dele ou vai rejeitá-lo? Então, Deus quer que nós ajudemos uns aos outros, ajudar em todos os sentidos. Às vezes você vai ver uma pessoa, conversar com ela, mas às vezes ela está precisando de outra ajuda mais imediata, talvez do que comer, talvez de uma roupa, talvez de uma palavra de carinho, assim, humana. E você vai e lê só a Bíblia para ele naquele momento. Não tem essa necessidade, né? Ele está ali necessitando humanamente de alguma coisa, pode ser até comida, e você tem que suprir essa necessidade primária. Assim como Jesus, veja, ele falou quando chegou a hora de dar comida, ele não mandou os discípulos comprar, porque sabia que não ia ter como. Ele disse, eu vou dar um jeito. Eu vou dividir esses 5 peixinhos, esses 5 pães, né? E esses 5 pães e esses 2 peixes. Tá? Isso está em capítulo 9 de Lucas e verso 13. Então, Deus multiplica 5 pães e 2 peixes em mais de 5.000 pães e peixes. Isso porque sobrou 12 cestos de pedaços. Você crê que Deus não é de desperdício. Não estou falando aqui para você ser miserável, né? Ficar contando tintim por tintim. Mas é importante que você veja que se você jogar fora a comida que Deus te dá, outras pessoas podem morrer de fome sem ter aquela comida. E olha como Deus está olhando para aquela situação. É temeroso isso, né? Então, você crê que Jesus tem poder? Você crê que Jesus tem poder? Você já parou para pensar nisso, para refletir nisso? Será que você crê? Ele quer lhe abençoar e fazer maravilhas na sua vida. Então, leia a Bíblia. Conheça-o, se aproxime dele e você vai sentir o poder dele em você também. Você tem que aprender a ter fé. Você, eu, todos nós temos que aprender a ter fé. Para isso, leia a Bíblia. Repito, leia a Bíblia. Leia enquanto você a tem. Esse livro já foi perseguido, esse livro já foi várias vezes, foi tentado tirá-lo, queimá-lo, de diversas formas, destruí-lo. Mas veja, ninguém conseguiu até agora. Ele está aqui entre nós. Mas vai ter dias que, como no passado, você não vai ter essas oportunidades de pegar a Bíblia e ler assim, à vontade. Ela vai estar talvez até na sua mão, mas tão confundida, tão alterada, que você não vai saber se está lendo o que é a palavra de Deus ou a palavra do homem. Então, ore, converse com Deus, fale de suas dificuldades. No verso 22, Deus fala de sua rejeição. Perceba, Deus estava ali
prevenindo aos seus discípulos que o que ia acontecer. No verso 22, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Jesus aqui está prevenindo, olha, vai acontecer isso, eu vou ser preso, eu vou ser rejeitado pelos anciãos, pelos escribas, mas eu vou ser morto, e no terceiro dia eu vou ressuscitar, porque eu sou Deus. Ele não disse porque eu sou Deus, eu que estou falando porque eu sou Deus, porque ele é Deus, né? Então meus irmãos queridos, você pode perceber o que está acontecendo aqui, né? Verso 9, capítulo 9, verso 22. Deus admoesta e manda que não fale o que aconteceu ali naquele momento, porque isso estava para acontecer, mas ainda não era o momento. Se ele espalhasse essas notícias de cura, de milagre e tudo mais, os anciãos, os escribas poderiam tentar pegar, né, maltratar as pessoas que estavam ali, tentar pegá-lo antes do tempo certo, porque todas as coisas, Deus tem o seu tempo. E elas não podem ser abreviadas se não for da vontade de Deus. Rejeição. Nós sabemos quantas pessoas rejeitaram Jesus. E sabemos que foram líderes que rejeitou Jesus. Não foi culpa de Jesus a decepção dos próprios discípulos quando ele foi pregado na cruz. Porque Deus os advertiu. Acabei de ler no verso 22 que Deus falou que ele seria rejeitado, que ele seria padecer muitas coisas, né? E que os próprios anciãos e escribas o matariam, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. Agora, por que eles não entenderam isso? Por quê? Porque primeiro que eles não aceitavam no seu íntimo, eles queriam um Deus rei, um Deus poderoso contra as autoridades daquele momento ali. Eles não entendiam que Deus estava passando por planos já preparados desde a fundação do mundo, que Deus estava salvando a humanidade. Eles não entendiam. Mas Deus falou, assim como Deus fala para todos nós, tudo que vai acontecer, está em Apocalipse e em Daniel. Todas as profecias, fora em outros livros também. E nós não queremos aceitar, nós achamos que está muito distante disso acontecer. Eu ainda estou muito jovem. Não preciso me preocupar com isso agora. Deixa isso acontecer, eu vou voltar para a Bíblia, eu vou voltar para ler, eu vou voltar para ir à igreja, mas eu vou voltar daqui a pouco, daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, sei lá, enfim, e não volta. Quer dizer, não é porque Deus não tem advertido, não é que não esteja revelado na Bíblia, claramente. Então, na verdade, eles desejavam um Jesus rei, que combatesse Herodes, né, naquele momento. E naquele momento eles queriam usufruir de toda a riqueza que a terra podia ofertar-lhe. E você? Você está fazendo isso? Está trilhando esse mesmo caminho? Cuidado com o desejo de prosperidade. Cuidado. Tolo é esse pensamento. E a pergunta é, quem é maior? Eles perguntaram a Jesus. Quer ver? Vamos ler, verso 23. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la.
Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Por quê? Que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Será que você está bem? Será que você não quer ser crente, né? Porque, infelizmente, pessoas envergonham e escandalizam o nome de Deus. E esse nome de crente, às vezes, soa como pejorativo, podemos dizer assim, porque nós mesmos escandalizamos o nome de Deus. Nós mesmos, né? Como dizem os outros, achamos que somos fortes na fé, achamos que somos, às vezes, até melhor do que o outro, a intriga de religião, tanto que Deus não participa disso, não. Deus não gosta disso. Então, vamos ler aqui, vamos continuar 26, 9, capítulo 9, verso 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Então, se você se envergonha de ser chamado Filho de Deus hoje, cristão, ou que seja no pejorativo, né, que as pessoas começam a se escandalizar por causa de alguns que dizem que são crentes, são cristãos, que na verdade é mal e obedecem ao outro Deus de D menor, então, ao inimigo de Deus, e é influenciado pelo inimigo de Deus, mas diz da boca para fora que é cristão. E você vê que a pessoa é cristã pelo que ela faz, como ela vive e pelo que ela é, tá bom? Então, se você vê alguém dizer que é cristão, mas tem muitas questões para serem resolvidas, ela ainda não é uma cristã ou um cristão. Ela está tentando ser. E ainda está com os dois pés ainda mergulhados na lama. E aí você pode conhecer, né? Então, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos, em verdade vos digo que dos que aqui estão em alguns, há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Bem, a questão é, vamos partir agora para o verso 46. Verso 46. Quem é o maior no reino dos céus? Essa foi uma questão que surgiu entre eles. E eles perguntaram, verso 46. Quem é maior no reino do céu? E eles discutiam isso, porque eles queriam, né, ser maior. Mas eles se decepcionaram de novo, porque veja, mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, verso 47 do capítulo 9, tomou um menino, pô-lo junto a si e disse-lhes, qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Tá vendo? Jesus não estava ali para aparecer. Quando você vê uma religião que quer aparecer, ali não tem Deus. Não tem Deus. Quando quer aparecer o homem, quer ter fama, o homem quer ter fama, isso não é o reino de Deus. Porque Deus veio para servir. Deus não é Deus não se mostra cheio de si. Deus não se mostra, apesar de poder, né? Porque Ele é o dono de tudo, o criador de tudo que há. Ele poderia se gloriar, não, mas Ele não faz isso. Ele não chama a atenção dele para os milagres em si, por milagre. Ele fazia milagres que necessitavam, que as pessoas necessitavam. Ele não fazia exibição própria. Tem muita gente que está na igreja que faz isso, né? Que faz exibição de si mesmo. Às vezes, quando tem o dom do canto, né? E se esmera a tal ponto de ficar até doente. Outros se esmeram ao ponto de falar de Deus, bem que seja numa oratória ou de alguma forma, mas porque ele não conseguiu ter êxito
fora da igreja, e agora ele usa a igreja para ter seu êxito, né? Para ter seu orgulho, para, como é que eu posso dizer, para ter fama, poderia ser assim, e ganhar em cima disso, ganhar fama, ganhar dinheiro e se exaltar. Esse pensamento não é divino, porque Deus você leu aqui, você ouviu, né, no verso 47 e 48, que o menor da terra será o maior no reino do céu. Então, Jesus era servo, Jesus veio aqui para servir. Olha só, o Deus do universo, todo-poderoso, ele estava como servo. Os pastores e líderes de qualquer denominação, né, que se preza, que diz que tem Deus, ele deve ter a função de servir, como Jesus, de ser servo. Se você desempenha alguma causa de Deus, é você que deve se portar como servidor e não ser servido. Servir e não ser servido por ser filho de Deus. Ser simples como as crianças e perdoar. Esse é o maior no reino dos céus. Ou seja, o menor aqui, o servo aqui, é que vai ser o maior no reino dos céus. Os filhos de Deus estão espalhados em todas as religiões. Outra coisa importante observar, porque se briga de religião, né? Há uma briga por essa ou aquela religião ser perfeita ou não. Não há religião perfeita. Porque somos seres pecadores, imperfeitos. A religião que Deus quer é que você leia a Bíblia. E você copie o que ele fez, que Jesus fez. E que você ame as pessoas e as perdoe. É isso que ele pregou, foi isso que ele pregou. Não foi isso que ele pregou? Para que Deus veio ao mundo? Para salvar, e não para julgar, não para condenar. Um dia sim, na próxima vez que ele vier, vai ser para condenar mesmo. Vai ser para separar o joio do trigo. Mas isso é ele quem vai fazer, não sou eu e nem você. Certo? Aceita as pessoas como elas são. Mas se elas estiverem fazendo coisas que desagradam a Deus, também fale. Não a deixe iludida, não a deixe confusa. Diga-lhe, olha, Jesus através da Bíblia diz que é para fazer assim, guarda os seus mandamentos. Êxodo 20, tenha fé em Jesus, a lei e ao testemunho. Seja batizado e será salvo, tu e tua casa. Fale, fale, é isso que ele quer que você fale. Então, ele não quer isso. Ele não quer que você brigue por religião, por preconceito, por puro preconceito. Ele não quer isso. Nós sabemos que os filhos de Deus estão espalhados em todas as religiões. Você sabe disso? E ele diz, olha, um dia todos os meus filhos irão para o meu aprisco. Ele se coloca aí como pastor de ovelhas do pastor. Vamos fazer essa metáfora. Jesus como pastor e nós somos as ovelhas. E cada um pode estar em religiões diferentes. Um dia, todos nós estaremos juntinhos na religião que Deus quer, louvando e o amando. Uns aos outros hoje tem que se respeitar. Não coloque as pessoas com um código de religião. Eu sou de tal igreja, eu sou daquela igreja, eu sou dessa igreja. Não há pessoas ainda, né, julgadas e condenadas. Não saiu decreto, ainda não estamos na necessidade e observando, se bem que em alguns países já tem, né, essa necessidade. Mas aqui no Brasil não. Deus não quer isso. Deus não se preocupa com o sistema religioso no momento. Não é da vontade de Deus que você julgue, que você tenha preconceito. Nem eu tenha preconceito.
eu tenho que me vigiar, eu tenho que observar o que eu estou falando, o que eu estou dizendo. Se fere as pessoas, tenho que tratá-las com amor, mas não posso cobrir a mentira, não posso cobrir a verdade com mentira, ou omitir a verdade. Se a pessoa precisar e eu puder falar, eu falo, tá bem? Eu apresento a Bíblia, a Jesus. Em uma ocasião, os discípulos questionaram as pessoas que não eram de seu grupo, né? E que estavam expulsando demônios e fazendo curas. Cuidado, cuidado com isso. Todos são candidatos ao reino de Deus, certo? Jesus, porém, respondeu aos seus discípulos: quem não é contra nós, é por nós. Viu? Se alguém estava curando, fazendo milagres, e era a favor de Deus, então, mesmo que não estavam ali com os discípulos e com o próprio Jesus, mas ele era a favor de Jesus. Eles eram filhos de Deus, candidatos ao céu, como qualquer um discípulo era. Veja, na Bíblia, no capítulo 9, verso 49, diz assim, ó. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Então, meus irmãos, vocês entendem onde a gente chegou? Nada de preconceito. Pregador, religião, etnia, nada de preconceito, tá bem? Agora, se a pessoa já estiver fazendo coisa que está incoerente com a fala de Deus na Bíblia, aí você tem que avisar, você tem que admoestar, ensinar, tem. Não pode se calar. E aí vem a vergonha. Se você se envergonhar de Deus, ele vai se envergonhar de você diante do Pai. Isso nós lemos há pouco tempo, né? Embora nem todos herdarão, porque depende de escolha própria. Veja, você mesmo pode se sabotar. Eu mesma posso me sabotar. O reino do céu é para todos, mas todos aqueles que fizerem a vontade de Deus, a vontade do Pai, tiver um relacionamento com Ele e com o próximo, certo? E seguir as regras dele. Você não pode achar que você tem uma lógica mais correta do que a de Deus. Isso é loucura. Tá bom? Só a gente pode se sabotar dessa forma. Quando você decide não fazer a vontade de Deus, haverá um só rebanho. Isso está disposto no tempo certo. Só Deus sabe. Pessoas amam a Jesus de acordo com o seu conhecimento. Ainda elas não entenderam. Elas ainda têm que ser ensinadas, como o eunuco, né? Ainda existem muitos Filipes que vai atrás do eunuco, dos eunucos aqui da vida, né? Muita sede de sabedoria e da palavra de Deus. É isso que Deus quer. Essa é a nossa missão, falar de Deus, falar de suas promessas, dizer para essas pessoas qual é o caminho certo e mostrar Jesus, porque ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não tem nada mais claro do que Jesus. Você tem que obedecer a Jesus, que está através da Bíblia te ensinando, te exortando. Não só a você, como a mim e a todos nós. Vamos pecar? Sim. Infelizmente, nós queremos não, mas Jesus diz: a carne é fraca. O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. E Paulo ainda diz, né, que aquilo que eu não quero, isso eu faço. Mas aquilo que eu quero fazer, que está de acordo com a vontade de Deus, isso eu não faço. Ou seja, eu faço o que é errado, mesmo sem querer. Pessoas amam Jesus de acordo com o seu conhecimento. Ele obedece de acordo com o seu conhecimento. Quem pesa isso? Quem pode julgar? Deus. Deus, Jesus. Ele, por sua palavra, pode salvar através da Bíblia. Se elas não quiserem, embora você falando, admoestando,
E se elas decidirem não te ouvir, não ouvir a palavra, não te ouvir através da palavra de Deus, né? Não a sua. Então você sacode a poeira dos pés e sai. Sai daquele lugar, sai daquela casa. O evangelho precisa ser relatado, precisa ser espalhado. Aí você vai a outra pessoa. Não se preocupe, Jesus está cuidando daquela pessoa. Talvez se ali tem algum fruto, Jesus bota outra pessoa para ir lá. Talvez com você não tenha dado certo, vai que uma outra pessoa e dá certo, ou um outro tempo, talvez não seja aquele tempo, o fruto ainda não esteja maduro, e aí outra pessoa vem e fala e aquela pessoa aceita. É assim, é de acordo com cada pessoa. E aí é Deus quem faz essa peneira, né? Deus quem faz essa chuva que nós estamos falando, essa chuva serôdia. A temporã é o que nós estamos fazendo, né? Levando a palavra, levando a mensagem. Depois vem outra chuva, a serôdia, que é do recolhimento. É o Espírito Santo, é Jesus, pode confiar. É dolorido alguém dizer para a gente não, fechar a porta no nosso rosto. Eu sofro isso sempre. Mas depois a gente vai entender, ore por ela, não fique com raiva, porque tudo a seu tempo. Há alguns sim, porém se todos ficam, algumas pessoas acham que se Deus não deu dinheiro, a pessoa é condenada. Na época passada também achavam isso, se a pessoa não conseguia dinheiro, não conseguia sucesso na vida, então ela não estava no caminho. Não existe nada disso, meu grande amigo. Jesus não mede você pelo seu bolso. Não há, Deus também não condena uns a pobreza e outros a riqueza. Não, às vezes você é capaz e Deus, como é que se diz, pelo seu esforço, né, pelas suas decisões, seu dom é de ganhar mais. Então Deus dá mais, Deus abre as portas. É de acordo se esse dinheiro, se esse progresso não é para a sua perdição, Deus também tem muitos motivos, abre mais as portas, depende de cada um. Bem, o evangelho da prosperidade é mentira. Deus não promete riqueza, Ele supre as nossas necessidades básicas. Alguns, sim, vai ter mesmo. Porém, se todos ficarem ricos e felizes, onde estará a missão? Para que missão? Né? Deus não falava, ou Deus não fala na Bíblia isso, mas Deus está contigo. Em meio às suas dores, Deus vai trazer cura. Em meio às necessidades, Deus vai lhe agasalhar. Deus vai te dar o que você precisa. Faça o que Deus manda. Deixe os parentes também nas mãos de Deus. Muita gente se preocupa, não vou deixar, não vou procurar Deus não, porque por causa da necessidade dos meus parentes, eu preciso enterrar meu pai e por aí vai. Mas não é bem assim não. Quer ver? Vamos ler aqui. Verso 27. 57, verso 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disseram ao Senhor: seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem está se referindo assim, né? Não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, você quer me seguir? Sim, mas eu não posso lhe oferecer nesse momento prosperidade. Veja. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Ele estava falando isso, Deus disse assim: não, deixa seu pai ali, que outra pessoa vem e enterra. Não era isso, não. Não foi isso, não foi bem assim, não. É que estava acontecendo dele ser chamado, né, por Jesus, e ele tinha o pai dele. E ele estava pensando no futuro. Um dia meu pai morrer, aí eu posso vir para enterrar meu pai e tudo mais. E não é que o pai estava feliz e maravilhoso naquele momento que ele estava. Aí foi que Deus respondeu, que a gente vai ler agora aqui. Mas Jesus observou. Ele disse: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai.
Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Então, ele tinha coisa mais importante para fazer do que se preocupar com a morte futura do pai dele, né? Não era nem naquele momento, não. Era a morte. Deus não é insensível, não. Deus até chora, lembra? Deus chorou na morte de Lázaro, chorou também diante de Jerusalém, do que ia acontecer aos seus filhos em Jerusalém, né? Mas Deus estava falando com relação ao futuro, que o cara estava preocupado com o pai dele, que se ele fosse seguir Jesus, e o pai dele, no futuro, quando ele morresse, ele poderia vir para sepultar o seu pai. Foi quando Jesus respondeu. Disse também, deixai os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai anunciar o reino de Deus. Disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Viu que uma situação explica a outra, esse contexto, né? E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, veja, é apto para o reino de Deus. Aqui, meu amigo, porém, se todos ficassem ricos, voltando àquele assunto, né? Felizes, onde estará a missão? Ou da mesma forma aqui, se todo mundo ficasse preocupando com o futuro da família, onde estará a missão? Se todo mundo ficasse preocupando com os parentes, quem vai fazer a missão? Veja, é nesse sentido. Deus não fala na Bíblia isso, mas Deus está contigo, né? Deus não fala assim a missão. Ele não fala essa palavra que eu estou falando, tá? Deus fala no Evangelho, em pregar o Evangelho, que nós sabemos que é a missão de Jesus, e que se estivermos de acordo com a vontade dele, também será a nossa missão. Faça o que Deus manda. Deixe os parentes também ser cuidados por Deus. Esqueça o passado. O pai do rapaz estava vivo. Volto a dizer, o rapaz estava se referindo ao cuidar de seu sepultamento do pai no futuro. Mas Jesus disse, no verso 60, deixai os mortos o enterrar, os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Bem, por hoje nós falamos aqui alguns versos, elucidamos alguma coisa. É claro que fica sempre algumas coisas para serem elucidadas, mas o Espírito de Deus é quem revela, tá bom? Que Deus fique com você, abençoe a sua vida, me abençoe, e que todos nós possamos fazer a vontade de Deus. Não se esqueça, você é um ser humano, você pode pecar, mas se você tiver a Deus na sua vida, se você quiser viver com Ele, você tem, se dispa de tudo. Negue-se a si mesmo e siga a Jesus, viu? Não pense em mais nada, senão fazer a vontade de Deus, através de que relato? Da Bíblia. Siga o que a Bíblia ensina. Que Deus te abençoe. Nós vamos pecar, nós vamos errar, nós somos seres humanos, mas sempre que isso acontecer, lembre que Deus está contigo e que Ele te perdoa porque Ele te ama, né? Ele nunca pecou, mas Ele sabe a dificuldade nossa, porque estamos diante de um corpo pecaminoso, vivemos na carne, tá bom? Um abraço.